Justiça Federal concede liminar para uma ação civil pública em relação ao contingenciamento de recursos da UNIR. O corte de funções gratificadas também foi considerado inconstitucional pelo Ministério Público Federal. A liminar concedida pela Justiça Federal é resultado de uma ação civil pública impetrada pelo MPF depois dos cortes do governo federal no orçamento da UNIR. O bloqueio feito pelo MEC afetou 30% do recurso para custeio e 46% de investimentos. O cumprimento é imediato e a União tem 10 dias para comprovar que cumpriu a liminar, sob pena de multa diária. Caso haja necessidade da UNIR da verba contingenciada para pagar alguma conta, tem que ser disponibilizado imediatamente para a União. Só em caso de não cumprimento, ou seja, não disponibilização da verba, havendo descumprimento, a gente entra com uma medida para executar a decisão que está no comando da sentença, porque aí o governo vai estar descumprindo a decisão judicial. Também foi considerada inconstitucional a extinção por decreto de 29 funções gratificadas que estavam sendo ocupadas. A retirada precisaria ser feita com autorização do Congresso Nacional. Os cargos que estavam ocupados anteriormente e foram extintos por decreto devem ser restituídos logo no mês que vem, quando os funcionários forem receber o pagamento. Esse valor e as pessoas que foram nomeadas têm que ser depositadas para quem quer que seja. Uma nova ação deve ser proposta para rever também a situação do Instituto Federal de Educação. A gente só não tinha ajuizado ao mesmo tempo com o IFRO porque dependia de uma resposta que não tinha chegado a tempo. E agora que chegou e com a decisão liminar, a gente tem a perspectiva de ter uma decisão semelhante também para o IFRO. Olha só, é lógico que você cortar recursos da educação é uma tragédia. Todos nós sabemos disso. Um país se constrói através da educação. Todos nós sabemos que, por exemplo, a França, o Japão, a Alemanha, foram praticamente dizimados durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. E são hoje, depois de terem sido destruídos, destroçados por bombas, por doenças, porque imagina, o pós-guerra é terrível também. E esses países hoje, todos, estão muito melhores que o Brasil. Por quê? Educação. Investiram pesado na educação. E nós temos outros exemplos aí, de países que eram países de quarto mundo e que deram a volta por cima. Devo citar até o Vietnã, por exemplo, Coreia. Enfim, são países que eram nada até bem pouco tempo e se transformaram em países importantes na economia, na cultura do universo. Então, não há o que discutir com relação à educação. Agora, vamos tirar um pouquinho essa questão, tira do foco, UNIR, IFRO, vamos tirar e vamos falar sobre gestão, tá certo? Porque quando acontece esse contingenciamento do governo, e sempre aconteceu, ele é de uma forma horizontal, corta de todo mundo. Não, eu vou cortar só da educação, vou cortar só da saúde. Não é assim. Por quê? Porque o governo, ele tem que fazer a sua previsão, ele tem que ter o pé no chão. Qualquer governo, não estou falando só do governo federal e não só do governo Bolsonaro, de todos os governos. O cobertor é curto. O cobertor é curto. É como na sua casa. Você ganha X e tem uma necessidade de mais Y. Não dá, alguma coisa tem que ser cortada. Então, me desculpem aí os nossos valorosos soldados, né, do Ministério Público, do Judiciário, me desculpem, mas são instituições que têm o seu orçamento garantido e com sobras.
e com sobras. Então, ficar dizendo para o governo como é que ele tem que gerenciar as suas contas, quando falta dinheiro, porque o governo tem o seu custeio, tem os investimentos que são altíssimos, porque há necessidades da população para isso, mas também tem que mandar os dinheiros constitucionais, as verbas constitucionais, para o judiciário, para o Ministério Público, para as assembleias, para as câmaras, para o Senado e por aí vai. Aí o que acontece? Aí o procurador aqui, que não tem a preocupação de pagar a conta, está errado. O juiz está errado. E vai. Eu vou dizer um negócio para vocês. Essa liminar aí não vai se sustentar. Quem está falando aqui é um ignorante na arte jurídica. Mas eu tenho certeza que isso não se sustenta. Que como é que você vai não contingenciar alguma coisa se você não tem ainda a arrecadação? Você tem uma mera previsão e uma previsão ainda com expectativa muitas vezes negativa, pessimista. Então tem que ter muito cuidado. Quem foi eleito para governar foi o presidente, foi o governador e foi o prefeito. Isso, na minha opinião, com toda a vênia, com todo o perdão aos eminentes procuradores, juízes, que eu tenho o maior respeito, mas é muito fácil você governar com um canetaço, por decreto, que não deixa de ser um decreto, está decretando isso, está decretando aquilo. Em outras palavras, é isso. Governo nenhum vai conseguir fechar suas contas se isso virar moda. Com todo o respeito, mas estou falando com o mais alto sentimento de brasilidade, de civismo, de amor a esse país, de amor a esse estado, de amor a esses municípios todos. Aí alguém vai dizer, mas o gestor não... Bom, aí é outro problema. Se o gestor fizer depois lambança lá atrás, bota na cadeia. Mas você governar daqui, ó, lá da sala do procurador, da sala... Parem um pouquinho. Vocês vão ver. Esperem as notícias nas próximas semanas. Tá certo? Me desculpe a sinceridade. Com todo... Eu tenho maior admiração pelo procurador. Ele tem feito coisas maravilhosas. Enfim, mas acho que isso não é assim que se leva as coisas quando o outro é que tem a responsabilidade outorgada pelo povo, que é a maior autoridade desse país para governar.